dia, todo dia! Mais um vídeo no canal Diferente Mais Igual. E a palavra de hoje é sobre regras. O que Deus falou comigo tá lá em Colossenses 2:23, que fala assim: podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Nesse trecho da Bíblia, fala sobre uma doutrina, fala sobre regras a serem seguidas para que você seja considerado como um judeu da época. Quando você vai pesquisar a palavra regras no dicionário, significa algo que rege, que direciona. Então, as regras eram feitas para serem cumpridas, para serem direcionadas a alguém, para reger as pessoas, para reger o povo. Então, as regras foram feitas para isso, para que existissem limites, antes da vinda de Cristo. E quando você vai pesquisar mais dentro da Bíblia, você vê que existiam regras. Então, os mandamentos eram uma regra, porque naquela época o Espírito Santo ainda não tinha descido, não tinha tido avivamento. Então, o povo precisava de regras para ser direcionado, para ser regido, para ser doutrinado a fazer o que é certo. Eles precisavam de limites, saber o que é certo, o que é errado, o que eles podiam e o que eles não podiam. Então, da mesma forma que naquela época existiam os mandamentos, da mesma forma existem hoje. Nós precisamos de regras para seguir, para ter limites, para ser doutrinados, para ser regidos e direcionados para o lugar certo. Esse trecho da Bíblia fala que não adianta nada você ter regras se você realmente não vive uma vida de santidade com Cristo. Que antes de Cristo vir, eles precisavam de regras para saber aonde deveriam ir, o que fazer, qual era o limite. E quando Jesus veio à Terra, morreu por nós, ele trouxe a vida dele para as nossas vidas. Ele trouxe os ensinamentos, o que devíamos fazer. Então, não que as regras foram abolidas. Algumas regras precisavam ser modificadas. Porque Jesus tinha vindo. Então, ele já era a vida. Então, ele trouxe a vida, ele trouxe a esperança. A regra, a doutrina, ela matava. Porque taxava o ser humano como um homem perfeito. E nós não somos perfeitos. Então, querendo ou não, ela matava as pessoas, espiritualmente e fisicamente falando. Então, quando existiam essas regras, eram para que as pessoas tivessem limites, porque elas não tinham Cristo. Elas não tinham entendido o que era Cristo e ainda não tinham tido experiência com Cristo. E quando Cristo veio, ele trouxe para modificar. As regras precisam ser seguidas, mas elas precisam estar ligadas com a unção que Cristo nos trouxe. Então, elas precisam dar em conjunto. Eu não posso somente cumprir todas as regras e não fazer o que Cristo fez. E nem só cumprir tudo o que Cristo fez e esquecer que existem regras, esquecer que existem limites. E que existem coisas que eu preciso fazer. E que assim como Cristo esteve na terra, esteve debaixo dessas regras, dessas doutrinas, que nós também venhamos ter. Mas que venhamos ter essa ciência que ela sozinha não faz nada, ela sozinha não salva, ela sozinha não te impede de pecar. Então, quando você entende o que você precisa fazer com as regras, com as doutrinas que são ensinadas para você, e que você entende também que dentro disso existe a vida de Cristo, existe todos os ensinamentos que Cristo nos deu, tudo que ele foi, tudo que ele é para as nossas vidas, aí sim nós conseguimos viver uma vida cristã correta, uma vida que é verdadeira e honesta, sabendo de todos os nossos defeitos, sabendo que nós somos falhos, sabemos que vamos errar, mas que a cada dia tentamos ser melhor, porque nós unimos as regras, as doutrinas com a unção e a vida de Cristo. E isso sim faz com que a gente tenha uma vida completa, isso sim faz com que a gente tenha uma conduta correta. Então aqui quando ele fala que nada contribui em frear os desejos da carne, significa isso, que não adianta você ser religioso, você viver as doutrinas, viver a regra e esquecer de viver Cristo, esquecer de ter o Espírito Santo na sua vida, esquecer de ter essa intimidade, esquecer de realmente ver o que Cristo prega, porque nada vai adiantar se a regra fala não vai. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai quebrar a regra, porque para você tanto faz, a regra não é importante. Mas quando você vive com Cristo, você entende que existem limites e que você precisa seguir esses limites, que você precisa obedecer a Cristo. E obedecendo a Cristo, você obedece às doutrinas, você obedece às regras, você obedece o que foi proposto. Porque assim como Cristo foi um homem e esteve debaixo disso, nós também devemos ter. Que nós devemos ser obedientes tanto para a lei humana quanto para a lei espiritual.
Porque é isso que Deus nos ensina. É isso que Jesus trouxe para as nossas vidas. Obediência, devoção, que você realmente venha entender que as regras são feitas para serem cumpridas, mas que ela nada adianta se você não tiver uma vida com Deus. Ela nada adianta se você realmente não entender o que Cristo quer para a sua vida. Porque só serão regras, serão somente palavras, coisas que homens disseram. Levando em consideração que toda essa doutrina deve ser baseada na Bíblia, deve ser baseada na vida de Cristo, aí você entende o real motivo. Desse jeito você compreende o que realmente Cristo quer para as nossas vidas e o que Ele trouxe para as nossas vidas, que não são só regras escritas, coisas que nós devemos fazer, coisas religiosas, atos e ritos somente por fazer, mas que viemos fazer por amor, porque entendemos o que é obedecer a Cristo e o que é viver na unção de Cristo. Então que hoje você venha entender isso. As regras foram feitas para nos direcionar, mas que nada adianta se a gente não tiver o Espírito Santo para realmente nos guiar e nos fazer entender o porquê dessas regras, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá no Insta, assiste aos outros vídeos para que a sua vida seja muito abençoada. Um ótimo dia e até amanhã.